Fala, resenheiros, boa tarde a você que nos acompanha, você que está sempre conosco aqui no nosso canal. O programa ainda não voltou, o programa está sendo reformulado, o programa está sendo remodelado, para que nós possamos voltar o quanto antes a fazer essa resenha gostosa, a estar com vocês aqui toda semana, falando do esporte mais popular do Brasil, que é o futebol. Falem o que falar, não adianta. O esporte mais popular, aquilo que o povo brasileiro gosta, que rende polêmica pra caramba, é o futebol. E hoje estamos fazendo esse vídeo aqui rapidinho, nem tanto, não é ao vivo, para falar agora da final, da semifinal, né, do Mundial de Clubes, Palmeiras e Tigres. O que deu errado? Bom, pessoal, para começar a análise é o seguinte, o meu filho, ele treina, ele tem o sonho de ser um jogador de futebol, então ele tem treinado muito, tem se dedicado bastante. Uma coisa que eu falo para ele sempre a respeito de futebol é: técnica é importante, a disciplina nos treinos é importante, a qualidade dos jogadores, do elenco, dos times, a qualidade é importante, mas existe algo no futebol que faz toda a diferença, toda a diferença. E isso que faz toda a diferença no futebol chama-se raça, chama-se disposição, chama-se coragem, chama-se vontade de ganhar. A equipe tem que entrar em campo disposta a ganhar, disposta a fazer o resultado, disposta a sair classificada para uma outra fase de um torneio, disposta a sair com 3 pontos. A vontade de ganhar, a coragem, a raça fazem toda a diferença. Não precisa jogar bonito. Quantos times não conseguiram resultados extremamente expressivos em sua história sem jogar bonito, sem encantar? A própria seleção brasileira de 94 é um exemplo. E basicamente foi isso que faltou ao Palmeiras hoje. Faltou brio, faltou coragem, faltou audácia, faltou vontade de jogar bola, faltou a vontade de ganhar, a vontade de fazer o resultado, a vontade de chegar a uma final inédita contra um grande campeão europeu. Faltou vontade. O time entrou em campo praticamente esperando que o jogo acabasse. Um time lento, um time sonolento, um time acuado, um time covarde. Foi isso que faltou hoje. O Tigres é um time melhor que o Palmeiras? Não acredito. Não é um time melhor que o Palmeiras. Vai fazer a final com o Bayern e vai perder. Talvez perca até de muito, depende da disposição do Bayern em campo, não é? Mas o Tigres mereceu o resultado hoje. Mereceu o resultado porque é um time que entrou em campo disposto a ganhar. O Tigres queria ganhar a partida, o Tigres queria vencer, o time queria ter esse resultado na sua história de ser o primeiro time mexicano a jogar uma final de Mundial de Clubes. O time entrou com essa determinação. O Palmeiras entrou em campo hoje para esperar o tempo passar. Um time que não propõe o jogo, um time que não vai para cima, um time que não tenta fazer as coisas acontecer. O Palmeiras ficou constantemente ali esperando por um erro do adversário. Só que o erro do adversário não aconteceu. Eu estou lembrando agora até de uma entrevista que o Abel deu antes deste jogo, onde perguntavam como o Palmeiras ia jogar. E o Abel disse: o Palmeiras vai jogar da mesma maneira que jogou com o Santos. E realmente jogou exatamente da mesma maneira. Lento, covarde, sonolento, com medo de errar, com medo de sem querer fazer o resultado, sem a vontade explícita de querer ganhar. A diferença é que no jogo contra o Santos entrou exatamente com a mesma proposta. Então ficaram os dois ali se estudando, tocando bolinha para cá, tocando bolinha para lá, ambos com medo de errar, e realmente em um erro de marcação, de posicionamento da defesa do Santos, o Palmeiras achou uma bola e fez o gol e ganhou o título da Libertadores. Hoje o Palmeiras jogou da mesma maneira. Só que peraí, o adversário não comprou essa proposta de jogo, o adversário não entrou com essa proposta idêntica, e o mais importante, o adversário do outro lado não é o Santos. Além disso, pessoal,
Outros problemas aconteceram hoje, né? Desde o começo do jogo, eu comentei com os resenheiros do nosso grupo no WhatsApp. Parece que o Rafael Veiga, desculpe, o Rafael Veiga não, parece que o Zé Rafael não tinha entrado no jogo. O Zé Rafael não entrou no jogo. Da mesma maneira que contra o jogo do Santos, o Zé Rafael foi muito mal, tanto que foi substituído. E o Gabriel Menino hoje também muito abaixo, da mesma maneira que estava na final da Libertadores. Gabriel Menino estava muito abaixo, jogou muito mal, hoje também não joga nada. A diferença é que na final da Libertadores o Gabriel Menino saiu, deu lugar pro Breno Lopes, e o Breno Lopes numa jogada muito feliz, um erro de posicionamento da defesa do Santos, uma bola maravilhosa do Rony, o Breno Lopes fez o gol. Então hoje, além de uma falha, exatamente o que eu vou dizer, além de uma falha de postura do time do Palmeiras, nós tivemos o Zé Rafael muito mal, tão mal como estava no jogo da final da Libertadores. Tivemos também o Gabriel Menino muito mal, muito abaixo, da mesma maneira que ele jogou muito abaixo na final da Libertadores. E você que acompanha os resenheiros aí desde que o programa começou, os resenheiros sabem disso, eles não me deixam mentir. Desde o começo do ano eu sempre falo que o Palmeiras tem um problema muito grave na lateral direita. Um problema muito grave. E esse problema ficou muito, muito nítido hoje. Mais nítido do que ele normalmente é, porque o time do Tigres percebeu isso e começou a explorar essa deficiência do Palmeiras. Nós temos um problema muito grave na lateral direita. O Marcos Rocha ele é facilmente superado quando os adversários atacam pelo lado dele de forma muito incisiva. Foi assim no jogo contra o River. E vou pedir para vocês puxarem na memória de vocês aí também, se vocês lembrarem, a própria imprensa argentina deixou muito claro que o calcanhar de Aquiles, o ponto fraco desse time do Palmeiras, era o Marcos Rocha na lateral direita. E foi hoje. Todos os ataques perigosos, todas as bolas incisivas do Tigres contra o Palmeiras hoje foram em cima do Marcos Rocha. O Marcos Rocha não ganhou uma bola contra o Quiñones sequer. O Quiñones deitou e rolou em cima do Marcos Rocha. O Abel, sem muitas alternativas, substituiu o Marcos Rocha pelo Mike. Mas peraí, o Mike é pior do que ele. Então ficamos numa situação muito complicada ali. Além disso, eu tenho outro fator que eu preciso colocar também, que é na nossa zaga. Pô, Anderson, mas peraí, você vai falar do Gustavo Gomes? Não, não vou falar do Gustavo Gomes, imagina, não tem nada para falar do Gustavo Gomes. Eu vou falar para vocês do Luan. Luan é um bom zagueiro? Sim, claro, sem dúvida. Luan é um bom zagueiro, mas ele é um bom zagueiro para estar no banco. Luan não é um zagueiro de nível para ser titular de uma equipe que quer conquistar o Mundial de Clubes, ainda mais em cima de um Bayern de Munique. Ele é um bom zagueiro, mas não passa disso. Em matéria de nível de qualidade, de nível técnico, o Gustavo Gomes é muito superior ao Luan. Gustavo Gomes é muito melhor ao Luan. Então você tem ali uma dupla de zaga com nível de qualidade muito dissonante, um nível de qualidade que destoa muito. Vou trazer outro exemplo para vocês aqui, aquele jogo contra o River Plate aqui no Allianz Parque. Já com 2-0 para o River, o time tomando um suadouro terrível, o time tomando um sufoco danado, o Luan me manda uma bola para dentro do gol, que seria o terceiro gol do River e a eliminação do Palmeiras praticamente. Porque o jogo iria para uma prorrogação, só que o time ia entrar com um espírito tão baixo, tão para baixo, que provavelmente o River iria nos derrotar na própria prorrogação, não precisaria nem chegar até os pênaltis. 2-0 o River, o time tomando um sufoco danado, o Luan me pega uma bola de vôlei e me manda para dentro do próprio gol. Para nossa sorte, o Everton estava, como está, muito bem, e ele fez a defesa. E hoje, num pênalti bobo, praticamente na frente de um juiz europeu, o senhor Luan me puxa, o atacante do time. Pênaltis. Então, se o Palmeiras tem algumas coisas para resolver, claramente, eu acho que fica bem por aí, fica bem resumido.
Temos um problema muito grave de postura do time. Não sei dizer para vocês se o estilo de jogo do Abel Ferreira será sempre esse, ou se ele tentou adaptar um estilo de jogo para aquilo que ele tinha na mão, para o elenco que ele tinha na mão. Temos um problema gravíssimo na lateral direita que tem que ser corrigido o quanto antes. E temos um problema na nossa dupla de zaga, porque nós temos 2 zagueiros com níveis técnicos de qualidade muito dissonantes. Gustavo Gomes é muito melhor que o Luan. Então são problemas a ser corrigidos agora que a temporada 2020, né, está efetivamente terminando e teremos um tempinho para a temporada 2021. Precisamos dessas correções. O time não pode continuar com esses erros de forma tão incisivas, até porque o time vai voltar agora, temos um tempo aí para recuperar a moral da equipe, recuperar o ânimo, temos as finais da Copa do Brasil, e o Renato Gaúcho é um jogador experiente, foi um jogador experiente, foi um jogador de talento, é um técnico experiente, é um técnico inteligente. Com certeza o Renato assistiu esse jogo hoje e ele viu o quanto que o Quigones, por exemplo, deitou e rolou em cima do Marcos Rocha. O Renato com certeza viu o grau de diferença técnica que existe entre Gustavo Gomes e Luan. O Renato não é bobo, o Renato também quer ganhar a Copa do Brasil. Então são defeitos que tem que ser corrigidos. Motivo para tristeza? Um pouco. Até porque hoje na torcida, entre palmeirenses, na disputa entre palmeirenses e secadores, hoje vocês, secadores, levaram a melhor. Tudo bem, futebol é assim, não se pode ganhar todas. O Palmeiras entra hoje para o hall dos brasileiros eliminados ainda na primeira partida do Campeonato Mundial, né, do Mundial de Clubes. O Atlético Mineiro, eliminado pelo Al-Ahly, o Internacional, eliminado pelo Mazembe, e agora o Palmeiras, eliminado pro Tigres. É um motivo de chateação? Sim, estou chateado, queria que o time fosse mais. Mas tem um lado positivo. Jogando do jeito que jogou hoje, se apresentando do jeito que jogou hoje, mesmo que eventualmente achasse uma bola ali no final, empatasse o jogo e viesse a ganhar a partida na prorrogação ou nos pênaltis, esse estilo de jogo, essa postura de jogo diante de um Bayern de Munique, ia tomar uma sacolada de gol, vocês me desculpem. Ia tomar 4, 5, 6, 7, 8, ia ser 8-7-1 da Alemanha para cima do Brasil. Então, ou seja, esta postura, este futebol, essa motivação que o time entrou em campo hoje, desculpa, era melhor ter perdido mesmo. Porque para entrar contra o Bayern de Munique dessa forma, ia ser uma sabugada daquelas grossas que eu ia ficar longe da internet, do Facebook, do YouTube e do Instagram por pelo menos um ano inteiro. Então, que era para chegar numa final contra um Bayern com essa postura, com essa atitude que o time entrou hoje, pelo amor de Deus, para por aí. Nem vai. Deixa essa pista pro Tigres agora. É problema deles, né? Mas de forma geral, posso dizer que estou triste? Não, pessoal, não estou triste não. Chateado, sim. Triste, não. Porque quando aconteceu tudo o que aconteceu e o Abel Ferreira chegou, era muito claro, era muito consciente para nós palmeirenses de que provavelmente não ganharíamos nenhum título nessa temporada. O técnico é novo, o técnico não conhece o elenco, o técnico não conhece o futebol brasileiro, então ele precisa desse tempo para conhecer o time, para conhecer o futebol brasileiro, para se adaptar, para impor o seu estilo de jogo. Então vamos dar esse tempo para ele e provavelmente essa temporada 2020, que se estende agora para 2021, então provavelmente essa temporada 2020 nós não vamos ganhar nada. Ganhamos a Libertadores. O time teve uma melhora de qualidade, o time teve uma melhora de desempenho. Pensem comigo, Abel só está aqui há 3 meses. O time teve uma epidemia de Covid, que contaminou o time inteiro, inclusive ele, o técnico Abel Ferreira.
E alguns jogadores, depois desse episódio de Covid generalizada, alguns jogadores não voltaram rendendo o que eles estavam rendendo antes. O próprio Rafael Veiga. Rafael Veiga não voltou da epidemia de Covid rendendo o que ele estava rendendo antes. Então nós tivemos toda uma sequência aí de problemas. O técnico está trabalhando há pouco tempo. Então a torcida palmeirense já estava muito consciente de que eventualmente não ganharia nada esse ano. Olha o que aconteceu. Ganhamos Libertadores, chegamos no Mundial de Clubes, estamos bem posicionados no Brasileiro, apesar de as nossas chances de título no Brasileiro sejam praticamente nenhumas, mas estamos bem posicionados no Campeonato Brasileiro e temos chances sim, temos chances reais de ainda ganhar a Copa do Brasil. Se nós ganharmos a Copa do Brasil, os trabalhos de Jorge Jesus no Flamengo e de Abel Ferreira no Palmeiras serão trabalhos equivalentes. Mas é muito legal a gente falar de Jorge Jesus agora, porque vocês podem ter notado que se o Palmeiras ganhar a Copa do Brasil, em matéria de títulos, os trabalhos tanto de Jorge Jesus como de Abel Ferreira serão trabalhos equivalentes. Mas vocês perceberam bem, quem assiste a gente é esperto, né? Vocês perceberam bem que há diferenças no trabalho. O Abel Ferreira é um técnico que estuda mais, é um técnico mais cauteloso, o time do Abel trabalha mais a bola, procura estudar um pouco mais adversário. O Jorge Jesus do Flamengo não. É um time mais agressivo, é um time mais aguerrido, é um time que propõe mais a partida do que os times do Abel. Então fica nítida aí a diferença do trabalho entre os dois técnicos portugueses, né? Jorge Jesus, campeão da Libertadores, não foi campeão do Mundial. Abel Ferreira, campeão da Libertadores, não será campeão do Mundial. Ah, mas o Flamengo foi eliminado na final, o Flamengo foi vice-campeão. Meu amigo, desculpa. Segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar, quinto lugar, sexto lugar, é tudo a mesma merda. Não é campeão. Ponto. O Flamengo do Jorge Jesus ano passado não foi campeão do mundo. O Flamengo do Abel, Palmeiras do Abel esse ano não foi campeão do mundo. Ponto. O Flamengo de Jorge Jesus ganhou o Brasileirão ano passado, não ganhou a Copa do Brasil. Palmeiras do Abel não tem chance, na minha humilde opinião, de brigar pelo Campeonato Brasileiro, mas pode ganhar a Copa do Brasil, e se ganhar a Copa do Brasil, os trabalhos tornam-se, em matéria de títulos, equivalentes. É bom que agora, terminando essa temporada 2020, teremos um tempo aí para a temporada 2021, Abel poderá trabalhar o elenco com mais calma, o Abel poderá trabalhar o elenco com o tempo necessário que ele precisa. O Abel sim poderá fazer a sua lista de contratações com calma, a lista dos reforços que ele precisa. E todo palmeirense sabe que apesar de nós termos um bom time, nós temos a consciência de que o Palmeiras não é um super time, como a diretoria tentou pintar no começo, que nós tínhamos um super time. Não temos. Temos um time bom e com problemas. Não é um super time. Todo palmeirense está consciente disso. O Abel vai poder montar uma lista de reforços que ele precisa. Vai poder montar também a lista de dispensas que tem que acontecer. E é seguir trabalhando. O trabalho do português é promissor, sim. São só elogios para o trabalho do Abel, não há uma vírgula para falar do trabalho do Abel. E o ano que vem é um ano promissor para a gente, já estamos classificados para a Libertadores, com tempo para treinar, com as necessárias dispensas que têm que ser feitas, com a chegada dos reforços que precisam vir. Eu acredito que teremos um ano de 2021 promissor e temos mais uma tentativa. Mais uma tentativa pode ser feita, não é? Afinal de contas, é o água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Temos um ano promissor aí pela frente, o trabalho do nosso português é promissor, sim. E falando em contratações, foi até legal eu ter comentado isso aqui com vocês, porque me veio na cabeça algo que eu não falei quando a gente comparou os trabalhos de Jorge Jesus e Abel.
Assim que o Abel Braga foi demitido do Flamengo e o Jorge Jesus chegou, não eram tempos de Covid, não é? O Jorge Jesus chegou com uma lista, com pedidos de reforços. E o Jorge Jesus foi plenamente atendido na contratação desses reforços. O Abel chegou em tempos de pandemia, onde os times perderam muita grana com a arrecadação. O Abel chegou e não teve reforço nenhum. Nenhuma contratação. Para dizer que não, vieram o Kusevich e o Empereur. Mas não são contratações do mesmo nível das contratações que o Flamengo fez quando o Jorge Jesus chegou e solicitou. O Jorge Jesus pediu jogadores para serem titulares absolutos da equipe. Como, por exemplo, o próprio Pablo Mari, um espanhol. Ele pediu jogadores para serem titulares da equipe. O Kusevich e o Alain Perriot chegaram, mas são jogadores de banco. Não são jogadores que vieram para efetivamente entrar no time titular e fazer diferença. Então é algo que eu acredito que sim, além de tudo que já foi mencionado, que acaba prejudicando um pouquinho o trabalho do Abel Ferreira. Mas é isso, palmeirense. Levante a cabeça. Afinal de contas, o seu time é o atual campeão da Libertadores e o seu time chegou no Mundial de Clubes. O time dos secadores não é o atual campeão da Libertadores e o time dos secadores não teve sequer a oportunidade de jogar o Mundial de Clubes. Bola para frente, vamos levantar o moral. O trabalho do Abel é de excelente qualidade. Lógico, há ajustes para ser feitos, ajustes para serem feitos na equipe, ajustes a serem feitos na postura, mas o trabalho do nosso português é de excelente qualidade sim, e é um trabalho promissor. Acredito piamente que teremos muitas alegrias no ano que vem. Levantemos a cabeça. Hoje a vantagem foi dos secadores, mas você ainda é o atual campeão da Libertadores. Você jogou o Mundial de Clubes. Aí o time dos secadores? O time dos secadores está brigando aí para tentar alguma coisinha do Brasileirinho. Nós somos o campeão da América. Abraço a todos vocês.